Queridos irmãos, queridas irmãs, muita gratidão pela acolhida, pela troca fraterna que nutre a alma, que estimula o nosso coração na caminhada. É uma honra poder adentrar um templo espírita de reconhecido valor espiritual. Nós pedimos a Deus que, através dos seus emissários, sob a tutela do Cristo amado, possam multiplicar nossas forças, nosso entendimento e a nossa capacidade de amar. Nós temos um tema a ser desenvolvido que tem muitas expressões para serem decodificadas. Como nós estamos transitando por uma doutrina da lógica, do bom senso, da razão, nós naturalmente vamos lançar mão dos materiais chancelados por sua autoridade moral. Materiais que foram revelados desde a codificação e que adentram o universo do Evangelho, que é o universo da vida perfeita, da vida pura, da vida onde Deus orquestra todos os processos. Para começar o nosso intento, nós vamos trazer aqui uma história que foi contada através das mãos aveludadas de Chico Xavier, porque essa história ela traça uma rota de evolução na vida, que nem sempre nós conseguimos compreender. As circunstâncias nascem de Deus, o homem não as domina. Quando o homem tenta criar circunstância, ele se amarra, ele estaciona, ele tumultua. Porque há uma sabedoria cósmica e nós estamos estudando as leis cósmicas no Espiritismo, porque foi uma orquestração do alto, sob a tutela do Cristo, e os espíritos de toda condição se fizeram sentir na Terra para que pudéssemos compreender a obra do Criador e entregar o coração para as forças divinas da sabedoria e do amor, para que fôssemos conduzidos sem grandes traumas, sem grandes sofrimentos. O texto de Maria Dolores diz assim: parei, fitando um acervo de sucata, queria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia no resto do instrumento que ele fora. De onde procederia? Perguntei a mim mesma, altamente intrigada, aquela peça desprezada. Sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada? Então aquele traste, em rude desconforto, falou meu coração. Não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto pelos caminhos, por aqueles que amavam os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio e armado de serrote e machado, e esfacelou-me os pés, agindo a custo. Depois tombei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em serra, em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Certa feita, um homem de trato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino, e fui vendido ao moço artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades do chão, em que subi ao firmamento,
na viva emanação do meu próprio perfume, entre flores bailando, ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves, que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir por fim o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia embargada de pranto, sem que eu fizesse algo para tanto. Muitas mães que tivessem perdido algum filhinho ante o poder da morte choravam com saudade e com carinho, pondo-se a relembrar dos sonhos de outros tempos e as canções de ninar. Muito doente em prece, pensava em Deus onde eu me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura, muita dor, transformando-se em preces ao Senhor. Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem-amado, em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava. Até que um dia, o moço enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui nessa cova escondida à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo ao monturo opulento e vi outro alguém descer das imensas alturas. O moço belo e forte, que arrancou a forma do instrumento à labareda e à morte. E ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então, diz Maria Dolores, eu me lembrei de vós, trabalhadores amigos. Entregai-vos as mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco o novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria, entre a bênção da paz e a proteção de Deus. A história de Maria Dolores retrata, dentro da poesia e das metáforas que ela própria criou, as lutas da vida, as pelejas da evolução. Quando nós remontamos ao Evangelho, nós vamos ver no capítulo 24 de Mateus sobre as profecias do fim dos tempos. Fim de ciclo, mudanças profundas. Os textos darão notícias de que as coisas que o homem não quer que aconteçam, aconteceriam. O sol não dará mais o seu brilho, as estrelas despencarão do céu. Ouvirá-se um ribombo de uma extremidade à outra. As potestades, todas elas serão abaladas. São figuras de linguagem. Quando o Espiritismo chegou à Terra pelas mãos de Allan Kardec, 5 obras se destacaram, começando pelo Livro dos Espíritos e terminando pelo livro A Gênese. A Gênese de Kardec culmina um ciclo de evolução que começa com o livro Gênesis de Moisés. Temos um ciclo inteiro, completo, de proposta evolutiva. Saímos da primitividade e adentramos a regeneração. Os processos estudados pela obra espírita genuína, nascida sob a tutela de Allan Kardec na Terra, mas vinda dos espíritos superiores, sob o comando do Cristo amado, porque fora sua promessa aos homens da Terra, essa obra é completamente vinculada ao que é genuíno no plano da revelação. E ela sintetiza a obra de evolução do planeta de modo inteligentíssimo, oferecendo instrumentos ou chaves para que todos aqueles que gozassem de olhos de ver e ouvidos de ouvir pudessem operar a sua evolução consciente. Isso significa administrar os próprios recursos, os próprios dons, as próprias habilidades,
dentro de um proveito que é seletivo. Entendamos, pela visão espírita, mas também pela experiência, que nos é peculiar, o mundo começou na primitividade e nós podemos aprender com as coisas pelo viés da necessidade. Precisamos comer, nos abrigar, beber, procriar, porque são forças instintivas. E o instinto patrocinou a ilustração da mente que era virgem. E nós temos, então, a mentalidade de tudo aquilo que é o meio em que vivemos. E, naturalmente, o que decorre da luta de interação com o meio. E aí nasce a segunda fase do nosso processo evolutivo, que é o período de expiação e prova. Na primeira etapa, somos ignorantes, simples ignorantes, espíritos criados por Deus nessa condição, sem saber. E nos vinculamos por necessidade. E as necessidades nos induziram a dar nome às coisas. Adão dá nome às coisas, segundo o Antigo Testamento. Porque, na verdade, aquele período da chegada de Adão e em seguida a Eva, num segundo movimento de interação de espíritos com o nosso planeta, nós teríamos em Adão aquele que codifica o momento em que a raça adâmica, que é um grupo que vem de um outro sistema planetário e nos encontra aqui na Terra ainda em regime de primitividade, faz essa enxertia do melhor no menos bom, aproveitando a estrutura fisiológica e trazendo a riqueza psíquica ou a riqueza espiritual. Nós temos então a fusão, que é chamada de enxertia. Essa enxertia se dá e nós temos ali uma lucidez para se codificar. Então, nós temos no nosso processo de aprendizagem o conhecimento de todas as peças e depois a fusão de todas elas. Quando a gente estuda, ou se vai estudar medicina, nós temos ali aulas de anatomia, em que estudamos as peças de um ser humano. Depois nós temos o estudo da fisiologia. Aí nós vamos estudar os sistemas que existem graças a essas peças e ele se entrosa. Então nós vamos ter uma visão sistêmica. A mesma coisa se dá no processo evolutivo da humanidade. A gente vai viver nos guetos ou nas peças. E nós temos as nossas tendências e nós temos as nossas preferências, criamos ali as nossas afinidades. Mas somos convocados pelo processo reencarnatório num planejamento que foge ao nosso domínio, e aí é quando a gente afirmou que as circunstâncias vêm de Deus ou de suas leis, e o homem, quando tenta interferir, é o seu livre-arbítrio, mas geralmente ele é desarmônico, porque ele não tem visão de conjunto, e ele age dentro de um gueto, e acha que o universo se submete ao seu gueto, ou à sua parcelinha de experiência. Quando nós começamos a ser conduzido por várias áreas, e a gente nota esse processo multicultural do mundo, em que o trabalho é a nota dominante, os espíritos dizem que tudo é trabalho. Qualquer ocupação útil é trabalho. Para falar do trabalho na sua dignidade, né? Porque tem gente que se ocupa do que não presta, mas está aprendendo às avessas. Sombra dos bens futuros. E nós, então, vamos ver o trabalho apresentando o princípio da transcendência, porque, pelo esforço, nós todos estamos buscando a nossa transcendência, ou descobrir aquilo que dormita em nós. E o trabalho tem esse condão. E é tão curioso que o próprio Herculano Pires, estudando o trabalho, ele vai dizer, com muito acerto, de que, mesmo no repouso, o organismo está em trabalho, porque ele está em recomposição das peças. E é importante. E nós lembramos que, se o espírito não está ainda robotizado nos seus processos de aprendizagem, ele pode estar trabalhando nas esferas espirituais, enquanto o corpo trabalha pela sua própria recomposição. Então, a lei do trabalho é imanente e nós não fugimos dela. O que levou Paulo de Tarso a dizer: melhor sofrer no bem, porque sofrer no processo de vivência, de experimentação, para não ficar criando esse entendimento
doloroso, meio estranho dos processos naturais de evolução que exigem o esforço da criatura. Ninguém fala que um atleta sofre com as disciplinas que lhe são impostas para poder atingir uma posição maior num campeonato. Então a gente fala que ele está se esforçando. Então nós tínhamos um companheiro em Belo Horizonte, seu Leão Zali, que ele dizia assim: não, tem nada difícil não, é trabalhoso. Ele corrigia, tudo é trabalhoso. Porque é isso. Exige o quê? Uma renúncia da pessoa, uma contenção. São as disciplinas naturais. O Chico Xavier dizia, ele gostava muito de mostrar na casa dele em Uberaba, ele tinha 2 tocos na entrada. E ele dizia assim: aqui está o dever e aqui está a disciplina. Todo dia eu transito entre dever e disciplina. A pessoa consciente, ela vai arrumando os artifícios para poder ajudar quem ainda não tem, né? Então o Chico fazia disso uma piada, mas ele era muito disciplinado. Então a gente vai considerando isso, porque para fazer o que ele fez, não teria outra forma. As pessoas falam muito em foco, mas às vezes o foco da pessoa é cheio de olhar delas para os lados, então realmente ela não consegue, né? Quem estuda para passar em medicina, para passar num curso mais desafiador, sabe disso. Tem que esquecer o resto, por enquanto, né? Para poder ter êxito. Quando nós começamos a abordar essa questão da evolução e que a gente vê essa chegada do Capelino, nós passamos a ter, então, a síntese do processo. Porque quando se dá nome às coisas, nós já temos tudo ordenado no campo mental. Nós sabemos que isso serve para isso, aquilo serve para isso, e passa a interagir. Por isso que a gente deu essa volta para tentar criar essa ideia. Mas aí tem um problema. Quando nós chegamos na síntese do processo, porque quando o Capelino chega, a primitividade perdeu validade. Ela declina. Porque nós temos a imersão de um grupo que tem consciência, que tem mais experiência. Então esse grupo vai alavancar a evolução daquele outro grupamento maior, que é a massa, que é o gentio, e que vai ser progressivamente iniciado nas propostas maiores, mais inteligentes, mais seletivas. Então nós observamos que a partir da chegada do Capelino, alguns caracteres, ou muitos caracteres, se implantam, não só os raciais, como Emmanuel define no A Caminho da Luz, mas nós teremos uma enxertia psíquica. E a psicosfera da Terra se altera. Nós teremos, então, o quê? O início de uma era regida pelo aspecto moral. O que é aspecto moral? O Espiritismo define isso como regra de bem proceder. Regra de bem proceder é o que nós já desenvolvemos de sensibilidade e consciência acerca de caminhos, acerca de propostas, de concepções, e elas passam a reger. Quando o Emmanuel, no Pensamento e Vida, estuda a mente é o espelho da vida em toda parte, porque nós retratamos a criação. Nós estamos num processo de interdependência. Eu posso ser um grão de areia, mas o grão de areia, isso foi o início da mediunidade do Chico na escola, quando o Espírito escreveu na lousa, aquela lousa antigamente, ele escreve para não escarnecer do grão de areia, porque embora ele seja ínfimo, ele parece uma estrela refletindo o sol de Deus. Então a gente nota que tudo é reflexão. Quando nós falamos de Antigo Testamento e vamos ver lá, criado a imagem, quando fala imagem, se refere à reflexão. Façamos o homem à nossa imagem, plural, Deus não é plural. Aí são os co-criadores dando o recado. Nós temos a estrutura ou a forma inspirada naqueles que já governavam a formação ou a evolução do planeta. Façamos. Mas a imagem é de Deus. Então nós refletimos as potências do Criador, porque somos herdeiros dele. Então fomos criados para refletir a luz da criação. E nós estamos tentando trabalhar o espelho que é a mente. A mente é virgem, ou seja, não tem nenhum registro. A partir das experiências começa o processo de desenvolvimento da capacidade de reflexão. Da seguinte forma, se nós temos
um metro de conhecimento das coisas que nos rodeiam, nós temos esse traço de limpeza na mente, ou de revelação das potenciais da mente. Se nós temos 1 quilômetro, já muda. E isso vai até chegar nos chamados 200, ou nos considerados 200 mil anos de atividade mental, relacionados por André Luiz na sua obra, através de Chico Xavier. 200 mil anos de atividade mental nos separam do elemento que viveu na era do sílex, em que eles estavam tentando já apontar a pedra para se tornar um instrumento de defesa ou de caça. Diz Herculano Pires que ali começa a tecnologia. Ali começa a tecnologia. Não é só no nosso tempo. Ela é produto de... tudo é imbricado no plano evolutivo. Não existe essa coisa de momento. Tudo é sequência, tudo é trabalho. Um Mozart, que aos 5 anos compõe e toca piano, sem ter aprendido numa escola, é produto de reencarnações. E a gente sabe disso. Sem a reencarnação, a lógica e a justiça de Deus desaparecem. Aí tudo é muito estranho. E, naturalmente, Deus deixa de ser a harmonia da criação. Então, com todo respeito a quem pensa diferente, a terceira revelação divina, prometida por Jesus, o Consolador, chancela o processo reencarnatório por via de progresso e evolução das criaturas. Do princípio inteligente ao homem. O que fez Emmanuel complementar o que Leon Denis havia publicado em sua obra. A alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal e desperta no homem. É a evolução sintetizada. E o homem caminha para a angelitude. E por isso, nós vamos perceber que todo aquele processo da luz, que é captada no vegetal, pelos cloroplastos das células vegetais, para se transformar em nutriente na planta, vai ser reconhecido na tuatara, que está na Nova Zelândia ainda hoje, que é um lagarto, um réptil, que fica estirado ao sol o dia inteiro, e ele tem um orifício que os espíritos disseram, muito antes de a ciência descobrir, hoje já se descobriu, chancelou a revelação, de que se tratava não de um terceiro olho perdido, como se considerava pela ciência até então, mas do esboço da epífise que vai surgir no homem, do corpo pineal, e que ela era constituída de células fotorreceptoras, captava a luz do sol e transformava isso em estímulo nervoso, na intimidade do réptil. Isso os espíritos revelaram através da mediunidade do Chico. E hoje a ciência chancelou, porque é exatamente isso. E, na verdade, é o esboço da epífise que vai transformar o homem naquele que capta luz, mas não mais a material. Concepções, ideais. Já é luz essencial. Começa o processo da reflexão divina, que tem um exercício nos seres que antecedem o homem. Então, há uma sequência de capacitação. Quando estudamos o processo evolutivo, do mineral, que é o berço da recepção, até o homem, e do homem aos arcanjos, como a doutrina espírita propõe, Kardec diz, na introdução do Livro dos Espíritos, que nunca nenhuma filosofia, nenhuma religião conseguiu compor a lacuna que existia entre o homem e Deus. O Espiritismo fez, de modo lógico. Só o Espiritismo fez. Nenhuma filosofia espiritualista conseguiu isso. Trouxeram contribuições, ajudaram o mundo a ser menos materialista e, sem dúvida alguma, eram nascentes, mas submetidos à mente de um indivíduo, como no caso de Blavatsky, como no caso de Pietro Baldi, como no caso de outros que existiram, mas sempre submetida à mente, aos preconceitos, à limitação de um elemento. No caso da doutrina espírita, ela tem um sentido universalista. Ela não se prende a um médium, a um grupo. O que é verdade na doutrina é produto do ensino coletivo dos espíritos. Por isso, hoje, quando algum médium palpiteiro, quando algum expositor palpiteiro começa a falar asneira, bobagem, aquilo que vai frontalmente contra a obra da codificação, a obra chancelada de Ivone Pereira, de Chico Xavier, a gente tem que anatematizar. Porque não é verdade. E não adianta vir com desculpa de que só agora, porque o mundo evoluiu e agora as pessoas já aceitam. Não.
O que é harmônico desde a base. O que não é dissonante. Sempre será dissonante. Então, esse é o cuidado da doutrina. Mas compreendendo que o aspecto evolutivo passa da primitividade com o auxílio desses que vieram de fora para criar o mundo moral e começar a expiação e prova, existe o quê? Moral agregada ao comportamento. Regra de bem proceder. Nós temos clareza mental. E, a partir daí, a mente vai sofisticar. O querido Honório Abreu, que foi um trabalhador de Minas Gerais, dentro do projeto Doutrina e Evangelho, ele dizia que o grande desafio do espírita hoje, o espírita que conhece a codificação, que imergiu na obra intermediada por Chico Xavier, principalmente, porque é uma revelação autêntica, um desdobramento da codificação, uma ilustração da codificação, esse elemento, ele não tem por desafio separar o bem do mal, que isso é elementar para a nossa humanidade. Hoje ele tem o desafio de separar o melhor do menos bom. E aí está o nosso desafio. As questões éticas em sofisticar o bem. E aí está o grande desafio. Porque nós temos esses 200 mil anos de atividade mental. E nós temos o período de expiação e provas já em vencimento, já sendo proclamado como vencido. Quando nós observamos a vanguarda da ciência, com auxílio da tecnologia que se sofisticou, trabalhando, por exemplo, as formas das flores, dos alimentos, das plantas, nós observamos que isso é providência para o novo mundo. Porque tudo muda, gente. Tudo alcança um outro patamar. Nós podemos pensar que o mundo vai ser aquele, selvagem, aquele. Não, não vai. Quando a vibração do mundo se altera, com a presença de espíritos melhores, de pensamento mais voltado para o infinito, e não apenas para o seu umbigo, que seria o egocentrismo, quando nós observamos o altruísmo tomando conta do mundo, a vibração muda. E, naturalmente, nós influenciamos os seres, os princípios que estão aquém da natureza humana. Há uma mudança. É uma transformação. E, naturalmente, há mutação. Nós observamos o comportamento de crianças que estão desafiando medicina hoje. Porque nós temos um enquadramento, uma concepção, e existem crianças que apresentam no seu mapeamento cerebral alterações que, às vezes, a medicina não entende ou quer catalogar como enfermidade. E, no entanto, a criança está muito além de nós. Ela está muito além. E não tem qualquer distúrbio de comportamento, de pensamento. Ao contrário, se mostra mais capaz. Então, nós estamos começando a perceber que os processos evolutivos do espírito alteram aquilo que nós estamos habituados a conceber por biotipo humano. E não precisa falar que vem chip do outro mundo, que vem extraterrestre. Isso tudo é delírio. Quando o Chico abordava esses assuntos, ele dizia: oh, mas desde a tenridade eu convivo com os extraterrestres, porque eu sempre vi e ouvi os espíritos. Ele definiu. Agora o povo quer que seja aquela coisa esquisita, cabeçuda, com olho não sei aonde. E ainda tem gente que fica explicando isso. A vantagem disso. Tolice. Tolice. Kardec recebeu seres que viviam em outros mundos do nosso sistema planetário, como Júpiter, Mozart, Palissy. Está na Revista Espírita. São extraterrestres. E contavam como é que era a infância lá. Nós esquecemos das nossas bases e começamos a caminhar pela fantasia, como dizia muito Arnaldo Rocha, companheirão do Chico. Ô, meu filho, a fantasia está campeando na cabeça do povo. Ele falava assim. Muita fantasia. Porque, na verdade, as coisas graves exigem mais das pessoas, moralmente falando. Exigem muito. E realmente ouvir esse discurso não é fácil. Então é preferível criar uma ilusãozinha, um guetozinho, distrair, rir um pouquinho e achar que as coisas podem ser alteradas, né? Os absurdos que se fala em nome do Chico, né, atualmente, porque ele não está aí. O povo espera a turma
que foi testemunha desencarnar, e aí começa a falar que fulano estava, mas desencarnou, né? Então, fica mais fácil para poder inventar as mentiras. Como essas, dos extraterrestres. A gente respeita o pensamento de todo mundo. Agora, a doutrina espírita não cai nessa, não. Porque a doutrina espírita fala de tecnologia no além. Quem é médium, de trabalho, de incursão nas zonas espirituais, sabe muito bem o esplendor de tecnologia que existe no além. Como que os espíritos às vezes não volitam, mas vêm em carros que nós ainda nem concebemos. Usam malhas que a gente sequer imagina. Então, assim, existe coisa que André Luiz fez assim, ó, a ponta do véu, mas de um modo muito lógico, muito cadenciado. Existe tecnologia no mundo espiritual. Espírito que ainda não tem evolução usa instrumento. Um Bezerra pode estar em qualquer lugar de treva que a vibração dele não permite qualquer agressão dos espíritos a ele. Agora, tem espírito que não tem autoridade moral do Dr. Bezerra, a evolução dele, vai usar instrumento que dá choque. Ou não é assim? Vocês entenderam a lógica? Então, nós observamos que em tratamentos, em trabalhos na casa espírita, eles vêm, ionizam, trabalham, põem instrumentos. O André Luiz não descreveu o psicoscópio, que diz ele que não demora muito, vai estar entre nós. Vocês duvidam? Hoje, tem tecnologia aí que ainda não veio à tona, porque é questão de mercado, né? Gradação, explora uma, ganha dinheiro, depois lança outra. Mas que o pensamento humano já consegue impressionar a tela. O pensamento, não são as palavras, não. Já existe isso. Isso já foi desenvolvido na Terra. Estão esperando oportunidade, porque vão ganhar dinheiro. Claro, as corporações vão viver sem dinheiro, sem o sangue das pessoas, né? Então, aí a gente entende esse lado. Mas o mundo ainda é do mal. O nosso mundo ainda é do mal. Está na obra espírita, está na codificação. E a gente nota que é do mal porque abriu espaço um pouquinho, a turma da bagunça toma as rédeas. Mas a gente aprende com os espíritos que não é mais pela pancadaria, não é pela violência. O reino de Deus é conquistado pelos testemunhos. O Chico Xavier foi devorado. Devorado. Chico Xavier foi boi de piranha para fazer com que nós atravessássemos de uma margem num rio perigoso, que é o mar da vida, para outra, que é o mundo espiritual. Ele foi boi de piranha. Os espíritas devoraram o Chico. Os não espíritas também, mas até com mais caridade. E foi ele próprio que dizia isso. Ele próprio dizia isso. E nós sabemos que nós não somos muito caridosos uns com os outros, não. Então o Chico fez isso. Ele se deu em holocausto para a gente poder ter mais entendimento e conquistar mais o coração das pessoas na sociedade que está sofrendo e precisa do nosso recado. Quando avançamos no processo de expiação e prova, nós estamos sofisticando esses conceitos morais. E hoje o mundo fala muito em ética, né? Porque se a gente for analisar, o Evangelho de Jesus é um livro de comportamento. Como ele agiu, como ele reagiu, as coisas que ele ensinava e vivia. É um livro de comportamento. Esse livro, devidamente observado, ou esses relatos que não saíram, porque senão ele teria sido um filósofo, né? Jesus escrevesse alguma coisa, mas ele veio para interpretar, ele veio para viver. E nós temos as notícias que os discípulos deram dele, que o mundo da época deu dele. E nós vamos estudar aquilo. Isso é um acervo. Aí nós temos um acervo de comportamento e, a partir da observação, do pensamento, do estudo daquilo, nós formamos a nossa estrutura ética de vida, porque somos inspirados. Ninguém evolui sem ter algo superior a si próprio, porque senão ele estaciona. O Evangelho é o permanente desafio para todos nós. A doutrina espírita, ela nasce ciência, se desdobra a filosofia e, naturalmente, chancela a moral do Evangelho, porque não existe outra mais pura no mundo. Se existisse, ela seria chancelada. Não é a de Buda, não é a de Lao Tse, não é a de Pitágoras, não é a de Forri, porque eles foram raios desse sol que trabalharam a terra, fecundando e abrindo o caminho.
Já existia na antiguidade o não faça a teu próximo o que não queres que ele te faça. Defensiva. Mas Jesus vem para viver, então ele diz assim: faça a teu próximo aquilo que desejas que ele te faça. Ele vem positivar a evolução. Porque ninguém evolui na defensiva. O Antigo Testamento é defensiva. Todo o Antigo Testamento é defensivo. Você está aprendendo a se organizar. Por isso que Jesus diz assim: aprendestes que foi dito aos antigos. Aos antigos. Olha o que isso significa. Aos antigos. No meu mundo interno eu tenho os antigos, que podem estar em vigência como pai, ou seja, como provedor do meu hoje. Se eu estou preso à minha retaguarda, eu sou antigo. Eu vou estar engessado. Então, o que Jesus propõe? Aprendestes que foi dito aos antigos. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Aí ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O que Jesus fez? Positivou a evolução. Existe alguma coisa ruim para a gente? Nada. Tudo é promotor. Ele dá uma guinada de 180 graus. Por quê? Porque eu saio de um ponto e vou para o outro. Então eu vivia numa tese e agora tenho antítese. Nós vamos perceber, com a proposta de Jesus, que tudo se revoluciona. Aí começa a obra do Filho do Criador, do Pai, do grande Pai. Antes a gente era servo. O servo trabalha pelo salário, pela comida. É isso. O horário deu, acabou. Ele é obrigado, ele faz. Se não for, ele não faz. O filho é voluntário. O filho é servidor. Ele não é servo, ele é servidor. Isso muda tudo. Então, quando a gente vai para o Evangelho, e a doutrina espírita não tem nada a ver com a retaguarda, a doutrina espírita desativa inferno, castigos definitivos, eternos. A doutrina espírita desmonta toda essa estrutura arcaica, porque ela vem trabalhar o novo tempo. A doutrina espírita não foi compreendida. A gente nota aqui, com todo respeito, a área de cada um, mas tem psicólogo que submete a doutrina espírita à psicologia dele, médico que adapta a doutrina espírita à medicina dele, o beletrista lá vai fazer alguma concessão, mas vai pôr suas ideias, que podem ser espiritualistas, que podem ser utilitaristas, hedonistas, não importa. Então muitas pessoas vão fazer concessões. Por isso que a gente fala assim: Kardec, como cientista, como um homem de vanguarda do seu tempo, ele abriu mão de si próprio. Quando ele viu o monumento divino, ele abriu mão. Até o nome ele mudou, para não confundir as coisas. Era um novo tempo. Chico Xavier, na década de 50, falou para Arnaldo: eu dei o meu corpo para que a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo. Na dinâmica espírita, da revelação do Consolador. Porque era o momento da verdadeira interpretação. João Evangelista diz isso no livro A Gênese. Chegou a hora da verdadeira interpretação, em que todos os textos, até então explorados com tendência, terão a sua verdadeira interpretação. Doutrina espírita chave. Então Emmanuel criou a frase: Jesus a porta, Kardec a chave. Magistral. Evolução consciente. Regeneração começou na Terra. Isso aqui é um movimento de regeneração. Porque é um movimento em que a vibração sai do mundo, do materialismo, daquilo que ele engendra, fomenta, né? Tudo que é utilitário, hedonista. Então a gente sai desse território e consegue compreender que uma enfermidade é um dreno, que um desgosto no lar é recomposição do destino, que a falta do dinheiro é o aprendizado da multiplicação, que a prova da riqueza é a prova do equilíbrio e da contenção. E aí a gente vai conseguindo compreender. Areja tudo.
Por que a gente está fazendo essa base? Porque para falar de transição, eu não posso dizer que um planeta vai vir rachar o planeta no meio, que vai vir anjo lá de Alcione e que vai mudar a população e que nós vamos entender a linguagem. Não entende. Não entende. Allan Kardec, no livro A Gênese, último capítulo, 28, Sinal dos Tempos. Sinais dos Tempos. E o último capítulo, a geração nova. Último item, a geração nova. O que Kardec vai fazer ali? Porque é impressionante a lucidez, a coerência. Não são os elementos novos que vão tomar a Terra e expulsar os que não dão conta. Existe pesquisa feita na Revista Espírita em que Kardec subdivide a humanidade em 4 partes. E ele começa a considerar que uma parte está bem, a outra caminha para estar bem, e temos 50% da população do planeta. Fica 50%. 1/4 ou 25% desses 50% tem jeito se trabalhar. Só 1/4 sai da Terra. São coisas que os espíritos sinalizaram para o codificador. E a gente nota que 1/4 não tem condição. Espíritos empedernidos. E olha como que é interessante. Chico Xavier, idoso, comentava no grupo, nas reuniõezinhas, naquelas conversas informal, dando risada, que eram muitos já os espíritos que estavam dando adeus à Terra. E em direção a mundos inferiores. Mais compatíveis com a natureza íntima deles. Muitos espíritos. E que os umbrais da Terra estavam sendo devastados pela luz. Por que será que tem tanto movimento de espiritualidade? Por acaso? Isso teria espaço na Idade Média? Não. O que acontece? Quando nós estudamos fluidos, o livro A Gênese de Kardec, ele tem vários capítulos estudando fluidos. Porque se não estudar a Trindade Universal, que está no 2º capítulo do Livro dos Espíritos, primeiro Deus, aí vai falar sobre a criação. Ele vai falar sobre os 3 elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Os Espíritos deram a chave para a gente entender o processo, que é lógico. O André Luiz ainda facilita mais, que ele fala assim: a matéria, ou o fluido cósmico, é a emanação de Deus. A emanação de Deus. E na obra de André Luiz, um instrutor ainda fala assim: nós vivemos no pensamento de Deus. Mas o pensamento de Deus é eterno. Vocês entenderam? Isso dá um nó na cabeça de muita gente. Mas eles vão julgando. Eles vão se soltando. Porque primeiro a gente pensa materialmente. Quando a gente pensava em processo obsessivo, a gente pensava assim: o espírito grudou nele ali. Ó. Tem hora que gruda mesmo. Mas tem hora que não tem espírito, não. É o pensamento dele. Vocês entenderam? Daí a pouco, o indivíduo começa a pensar assim: não é só um espírito, não. Ele está sintonizado com uma verdadeira cidade espiritual. Ele está aprisionado lá. Aí o Emmanuel fala assim: a obsessão são forças inferiores que se retratam entre si. Milhares te expressam e você expressa milhares. Você entendeu? Não é mais um espírito. Tem hora que um médico fala com ele e fala assim: como é que está a onda hoje? Porque é onda. Está brava. Está pesada. Não, a gente sobrevive. Os espíritos estão cuidando. Vamos orando, vamos orando. Às vezes está aproximando o dia da reunião mediúnica. Às vezes manifesta um espírito. Mas ele está ligado a quantos? Vocês entenderam? Quando você mexe numa peça, a engrenagem, ela não está seccionada, ela é una. Quando você mexe numa peça, você mexe em tudo. Caleidoscópio. Mudou a posição, as peças mudam de posição e tem outra conformação. Hoje nós estamos conseguindo pensar isso. Antes era difícil. É um espírito, 2, você só. Não, você mexeu com a estrutura da sua família. E sua família não é só encarnada, tem a parte desencarnada.
Porque a gente continua conectado. A boa e a não tão boa. A gente continua conectado. Por que lá em casa tem uma quebradeira lá? Vai olhar e fala assim, são os companheiros do passado. É a família. A gente evolui junto. Não há seccionamento. O fato de esquecer aqui não muda a vibração que a gente tem. A gente tem uma vibração, a gente continua emanando. Essencialmente, o que somos está aqui. A gente pode não conhecer tudo, mas continuamos a ser nós mesmos. Eu estou com a memória um pouco quebrada, eu já não lembro das vidas que eu tive, de onde eu vim, mas eu sou o mesmo, eu vibro do mesmo jeito. Né? Eu vesti uma roupa, um escafandro de carne, ou um macacão de carne, como falou o irmão X. Mas a gente está vibrando, né? E a gente faz parte desse universo divino. Então, nós precisamos ampliar. Quando nós começamos a perceber essa mudança de paradigma, nós tivemos... Olha o que é respeito de Deus ao livre-arbítrio e a necessidade de aprendizado nossa. Vencida a Idade Média, como é que ela é vencida? Pela Renascença. Tem aí usa a arte. Vamos sensibilizar esse povo. Aí vem artista. Um esculpe, outro pinta, outro toca, outro canta. E começa, né? Começa pelas artes. E aí assombra. Mas tudo vem com aquele peso da religião que era o império. Porque a religião era o império. Dominava. É meu. Nós conhecemos na Idade Média, se a gente estudar os processos, a gente sabe o que são as zonas inferiores. Porque o processo é esse, escravização. Só que a gente precisa evoluir. E a gente evolui vivenciando. Então nós passamos pela Renascença. Durou quanto tempo mesmo? Aí você vai lá pesquisar. Diverge. Mas está lá, preparando. Ela, pelo mecanismo da arte, da sensibilização, tocando o sentimento, começa a fecundar o terreno. Para quê? Para depois vir o raciocínio. Aí vem o iluminismo. Forma a enciclopédia. De novo, dando nome às coisas. Aí vão dar nome às coisas. Que processo é esse? Deu nome às coisas. Esses elementos... Tem até bastidor, né? Todo mundo conhece a história, hoje já é muito divulgada, de que o Chico revelou, que Joana d'Arc, que segundo Humberto Campos, o irmão X, é a reencarnação de Judas. Ali, Judas se redime. Ela foi a donzela de Dom Remy, Joana d'Arc. E ela esteve à frente da defesa da França, né, naquela guerra demorada contra a Inglaterra, com muita traição, para que o território francês fosse defendido, porque o material genético, olha como é que passa de geração em geração. A gente entende por que no Evangelho tem genealogia de Jesus. 42 gerações. Não é à toa, não. 7 vezes 7, ciclos. O dia não foi criado em 7 dias por Deus? O mundo não foi criado em 7 dias? E o Kardec não vai falar que são períodos? Tarará. Pois é, isso tem uma simbologia. Por que é perdoar 7 vezes? 70 vezes 7. Vocês entenderam? Então, 6 vezes 7, 42. O 7 tem uma simbologia de plenitude. É o dia que Deus descansa. É simbologia. Então, você imagina, como nossa evolução, nós estamos evoluindo num mundo que, segundo as pesquisas, ele tem uma forma espiraloide. Então, ela não fecha, não é redonda, ela não fecha. Ela passa perto e já abre uma outra laçada, e assim vai. E vai fazendo em torno dela mesma. É complexo o processo. Se a gente vai estudar esses sinais, esses movimentos, a gente vai ver que 7 é uma etapa, é uma laçada da evolução. Mas 7 vezes 7 é a plenitude não de um ciclo, mas de um conjunto de ciclos. 490 vezes, ou 70 vezes 7, é uma equação de probabilidade. Porque começa com 7 quando Caim mata Abel. E ele depois vai se redimir. Vai ir para a terra de Nod e vai criar uma cidade para o seu filho. Processo reencarnatório.
Quem estuda, está acostumado a estudar processo evolutivo no Gênesis de Moisés, com as chaves espíritas vai entender. Porque são alegorias, figuras de linguagem. Então, o que vai acontecer? Esse processo de 7 começou com ele. Mas depois vai chegar até 490, porque em 490, ou seja, na equação setenária, que se multiplica 7 vezes, nós temos probabilidades. Cobre todas as necessidades de erro e de tomada de consciência da Terra. Não sei se deu uma ideia. Não é isso? Vocês entenderam como que o plano, a matemática apresentada por Jesus, ela é inteligentíssima? Para não dizer que está só com Jesus, existem estudos de grades que os maias usavam. Isso tem documentários, muito interessante. Eles usavam um sistema de grade obedecendo a sistemas de lua, sol, estrela, posicionamento de estrela. Eles montaram uma grade em que eles figuravam o que seria o ramerrão, ou o círculo das reencarnações necessárias para o indivíduo se emancipar. Essa grade deles é probabilidades. É interessantíssimo. Era conhecido por um povo que era considerado iniciado, mas perdido, né? Ou do passado. Vocês entenderam? Olha que curioso. Então, quando Jesus dá uma equação dessa no Evangelho, tem muita gente que patina. E hoje, na doutrina espírita, nós estamos começando a entender que tudo tem um significado, que tudo tem uma lógica. A métrica do espiritismo é a lógica. Saiu da lógica, vai delirar. Porque a vida... O Emmanuel disse assim para o Chico, pro Chico Xavier uma vez: tudo tem um preço. Não acha que vem de graça, não. Tudo tem um preço. Pedir orientação espiritual no centro, psicografada, tem preço. Tem preço. Um passe tem preço. Vocês entenderam? Porque tem o preço do compromisso. Você bateu na porta. Te é concedido. Mas foi concedido. Vão te dar uma semente de luz para você jogar fora? Não vão. Não existe isso na lei divina. A cada um segundo as próprias obras. Então existe uma lógica. Quando nós pegamos esse iluminismo que vai pensar o mundo de novo, vai ressignificar tudo, o que vai acontecer? Isso vai impregnar, porque na época a França era o berço, Paris era o berço cultural do mundo. Aquilo irradiava para o mundo inteiro, principalmente o Ocidente, né? O que hoje os Estados Unidos está fazendo de uma forma tão cretina, tão horrorosa, tão escravizante, a França fazia com cultura. Cultura. Olha o karma dos Estados Unidos. Tudo bem, desenvolveu tecnologia, pesquisa avançada, tem muita coisa boa. Mas se você pensa que nós tivemos herança da Europa, veio herança das artes, impregnando o mundo de sensibilidade, de beleza, da estética, né? Se você considerar, aliás, Hegel, quando ele faz o estudo de estética, ele vai falar que a matéria-prima vem do mineral, desabrocha em flores e frutos no vegetal, para nutrir o reino animal, que é base para o homem. Ele imbrica tudo. Isso nos estudos de estética. Ele concebeu a ideia que o Espiritismo trabalha. Então, é importante que a gente preste atenção e que a gente entenda os processos, para não ficar de palpite errado, de sensacionalismo, que está tomando conta do espiritismo, do movimento espírita. Muito sensacionalismo. Livros bombásticos, dragão, serpente, não sei o quê, mundo feliz que vai tomar conta da Terra. Coitados humanos. A gente não dá conta de uma Alcione, que veio de Sírios. Não deu conta de uma Maria, que veio de Sírios. Maria veio de Sírios para ser mãe de Jesus, disse Chico Xavier. Jesus era daqui. E Emmanuel fala, passou na terra no divino silêncio de Deus. Humildade. Ele apresentava humildade. E vem Maria de Sírios, o lírio puro.
para se consociar e trazer Jesus para o nosso mundo. É algo impressionante. Tem que ter parceria, evolução em 2 mundos. Justifica isso. É um de fora e um de dentro. Porque senão não tem dinâmica. Porque se for só daqui é pobre. O que Jesus falou na casa de Lázaro? Junto daquela querida família de Betânia. Marta, Maria e Lázaro. Um dia, numa visita, ele fala assim: os pobres sempre os tendes convosco. Porque tudo que é nosso aqui é pobre, gente. A riqueza vem de fora, como enxertia. Por isso que não tem que ter dinâmica. Mas do jeito que o povo está falando, não acontece. Então, Kardec, a partir desse momento em que a gente reconhece o iluminismo preparando bases intelecto-morais, porque a corda do sentimento não foi tangida pela Renascença? A estesia, que é o sentimento do belo, né? Aquilo não veio primeiro? É o amar. Sensibiliza para valorizar, para suspirar. A gente precisa disso, senão a gente não vive. A beleza diz respeito ao sentimento, o belo é do sentimento. Como as equações, os cálculos pertencem à razão. Então a gente vê que primeiro veio o sentimento, depois vem razão. E eles questionam tudo. Colocam aquele deusinho medíocre das igrejas no cesto de lixo. Entronizam uma bailarina como zombaria. Mas nós notamos que eles abrem o pensamento e, a partir dali, se começa a raciocinar, uma filosofia nova surge. Como é que chegaria espiritismo sem isso, hein? O Chico disse que o papel deles era primordial para que o espiritismo pudesse surgir no cenário humano, dentro dos seus aspectos de filosofia científica ou de ciência filosófica. Porque é a observação e, naturalmente, as deduções que se fazem disso, os argumentos que isso pode sugerir às mentes, às pessoas. Então, nós tivemos esse processo trabalhado. Chega o espiritismo, lançando mão de quê? Dos fenômenos que são fatos e do diálogo. Kardec nunca psicografou um texto. Tem gente que acha que ele que é dono da obra. Nunca. Precisou ouvir barulho, toque, 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 quando ele estava escrevendo um artigo, uma matéria para publicar sobre o espiritismo. Foi saber lá no médium. Sou eu, seu espírito familiar. Isso aí está errado. O espírito de verdade está dizendo que isso aí está errado. Faz uma reunião com ele, 15 minutos a cada mês, com o espírito de verdade, para poder corrigir as coisas. Olha tal parágrafo. Está errado. Como é que um erro desse ia passar? Vocês entenderam? Kardec não era médium. Ele era o pesquisador. Era o homem da autoridade científica, filosófica, magnética, humana. Aquilo que está no primeiro capítulo de A Gênese. Que o homem foi chamado a colaborar nessa obra da revelação, com aquilo que ele já tinha. Porque ele era o mal interessado. Se ele não tem linhas de contato com isso, ele não consegue decodificar. O grande desafio nosso é decodificar os conteúdos. Tem gente que sabe ler entrelinha. Pega a obra de André Luiz de Emmanuel e fala assim, li nas entrelinhas. O que é isso? Primeiro você se capacita nas linhas, no entendimento dessas linhas. Daí a pouco você vai pegando o espírito da proposta. Aí quando você bate o olho entre um parágrafo e outro, ou como dizia o Honório, nós observamos que os espíritos gostam daquelas coordenadas. É um texto longo em que as coordenadas vão criando ambiência para você pegar o que eles querem dizer nas entrelinhas. Não é isso? O estudioso sabe disso. Por que a semana não escreve assim, isso é isso é aquilo? Não pode. Porque você engessa a cultura. Não pode. Escrever como americano, isso é isso, aquilo é aquilo, não dá. Não tem jeito. Então a nossa língua é propícia. Ah, mas é muito poético, é muito rebuscado. Não. Estão criando condição para o espírito se mostrar para você aí. O Chico falava assim. O povo ficava assim, mas o Chico é prolixo. Aí ele para ele poder explicar uma coisinha que perguntaram para ele, ele contava parábola. Ia lá na Índia e voltava. Aí a pessoa ia embora. Quantas pessoas nós encontramos que falaram isso? Você acredita que depois de meses ou depois de anos é que eu entendi o Chico?
a mensagem que ele me deu. Eu guardei o que ele me falou. Mas no momento, para mim, não fez... Eu falei, sei, não entendi, não. Depois de anos é que eu entendi. Porque o Chico não falava para o momento. Ele falava para a alma. Falava para a alma que está evoluindo. Isso é construção. Então, os grandes iluminados, os grandes educadores, eles operam pelo tempo. Eles têm olhos de águia, eles vão lá no futuro. Quando nós chegamos na época da doutrina espírita, uma revolução acontece. Nós todos sabemos que, em torno de 3 anos, os periódicos franceses noticiaram as mesas falantes, girantes, dançantes. E a população, principalmente a elite, se ocupava das frivolidades da corte de Napoleão III. Nós vamos observar que um grupo muito seleto começa, então, a se interessar por aquilo e a questionar aquilo. O nosso professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele é convocado por alguém sério quando assiste uma reunião. É o grande começo de um trabalho que avançaria no tempo. A doutrina espírita se estabelece e os espíritos não falavam para Kardec assim, isso é isso é aquilo, não. Ele perguntava assim, que é espírito? As almas dos homens, somos as almas dos homens que morreram. Assim ele formava o conceito. O próprio elemento respondia para ele. Ele não tinha pré-conceito. Ele não falava, isso é espírito. Não falava isso, não. Ele foi indene. Ele era aquele cientista que é raro e que, se eles existissem em maior número, nós teríamos uma ciência muito mais pujante. Que é aquele cientista que não vai com nenhuma reserva, nenhum preconceito. Ele foi para observar. Indene. Ele nem acreditava, nem deixava de acreditar. Ele foi analisar. E aí ele começou a interrogar. E começou a formar o conceito pelas próprias definições da coisa que ele interrogava, que ele analisava. Vocês entenderam? É diferente. E ele criava mecanismos para poder testar aquilo, pegar aquilo. Então, os grandes estudiosos da obra de Kardec dizem assim, não sabemos o que é mais inteligente, se as perguntas propostas ou se as respostas dos espíritos. Olha o nível do camarada. Olha o nível. Uma vez, conversando com o Divaldo Franco, que a gente fez um livro sobre perguntas e respostas, fizeram com a gente. E ele gostou muito do livro, chama Diálogo Espírita. E ele falou, estou lendo o livro, meu filho, e estou encantado, porque os rapazes souberam perguntar para você. Porque o meu grande problema e a frustração é que as pessoas não sabem perguntar. Não sabem perguntar. E não sabem extrair da gente o que a gente tem para poder oferecer. Ele comentou isso. E a gente ficou pensando na grandeza de Kardec, investigando o universo infinito, ou a criação de Deus. Que com a física quântica agora é multiversos, né? Multi. Então, nós começamos a refletir sobre a grandeza do material. E essa obra veio dar nome às coisas, inclusive espirituais. Qual que é o papel do espiritismo? Explicar e definir, aprofundar a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Está no opúsculo que é o espiritismo. É a ciência que estuda as relações. Blá, blá, blá. É isso. Então, nós não estamos mais isolados num planetinha. Nós começamos a alongar a nossa visão da casa de Deus. Dessas forças que se conjugam, o homem aprendeu a deduzir as forças e a dar nome e a criar suas ciências. Mas foi processo dedutivo. Foi inferência. Mas ele próprio olha para ele e fala assim, quem que eu sou que consigo raciocinar? Quem me deu isso? O que me deu isso? Um fenômeno biológico de encontro de um gameta com um óvulo feminino? Isso, dentro de um automatismo que existe, mas quem disparou isso? Então o homem começou a questionar. A antiguidade questionava. Quando nós chegamos nesse ponto, a gente começa a pensar, meu Deus, e o destino da Terra? Ora, 200 mil anos de atividade mental. O homem começou a despertar para as coisas de algum modo mais pujante.
E é preciso que a gente se sinta... Obrigada. É preciso que a gente se sinta ambientado para poder alongar os olhos. Então, o que está acontecendo com a Terra? Se nós estivermos bombardeados por forças, por recursos, porque é uma malha que nós não podemos definir. A humanidade é uma malha entrelaçada em que existem princípios e seres de toda condição espiritual, de diversas condições evolutivas, recebendo influência de outras moradas, de outros seres que trabalham em dimensões que nós não imaginamos. Então, nós estamos interligados e a gente fala assim, meu Deus. O próprio Herculano Pires, numa obra fantástica dele, diz que nós poderíamos dizer, na época dele, né, que a criação é um grande programa de computador, inteligentíssimo, com tudo definido. É uma forma de comparação, analogia, mas ainda fica pobre. Ainda fica pobre. Quando nós começamos a perceber que nós não somos nada, mas a gente... O que o poeta disse, né? Não se toca uma flor sem ferir uma estrela. Olha que bonito. Como é que concebe? Eu posso estar vivendo um momento muito difícil, mas se eu tenho uma reação positiva, isso atinge todos os domínios vibracionais da Terra. Todos os domínios vibracionais. O Chico uma vez falou que Jesus nos conhecia pelo nome. A todos nós da Terra pelo nome. E eu fico pensando assim, ele quis criar uma situação para dizer como é que Jesus conhece a gente. Ele não conhece o Wagner, ele conhece o meu histórico evolutivo, não é isso? Ele conhece o espírito que eu sou. E Chico disse nome para facilitar para as pessoas. Conhece o espírito, não é? Então, o processo evolutivo é esse. O Honório Abreu, uma vez, estudando evolução, ele disse, olha, gente, com muita tranquilidade, a gente vai trabalhar nesses assuntos, mas Jesus tem tanta vinculação com esse grupamento que está na Terra, que, como a gente sabe que o nosso corpo é constituído de muitas células, e o nosso perispírito é constituído de, para ele poder ter aquela formação, ou a forma humana, ele se constitui de muitos princípios inteligentes, princípios que representam a semente do espírito e que estão em várias... Para não complicar muito, vamos tentar simplificar. De muitos PIs, questão 23 do Livro dos Espíritos. 23, que é espírito, princípio inteligente do universo. Depois, na questão 76, Kardec vai explicar melhor o assunto, ele vai assim... Que definição se pode dar dos espíritos? São seres extracorpóreos que povoam o universo fora do mundo material. Aí ele fala assim, dos espíritos. Aí ele fala assim, aqui já não nos referimos mais ao princípio inteligente, mas aos seres extracorpóreos. Então, uma coisa é o princípio que está na pedra, na planta, no animal. Isso é princípio inteligente. É o que vai ser um espírito um dia. Ele está desabrochando. Ele está ganhando automatismo nas instâncias anteriores ao homem, né? Nos reinos anteriores ao homem, para não complicar muito. Então, o Honório soltou a bomba seguinte. Vocês já pensaram que o compromisso, o amor que Jesus tem por nós é uma forma de gratidão, porque pela evolução que ele tem de espírito puro, quando ele era um ser mais definido, não tão evoluído, ele precisou ter um perispírito. E ele ocupou vários corpos físicos em mundos onde ele se preparou. E os princípios inteligentes, os trilhões de espíritos inteligentes que compunham o corpo espiritual dele, evoluíram no tempo. Deu uma ideia? Olha que coerência. Então, quem for... Nós, em tempos que já desapareceram, que não se contam mais, podemos ter animado o corpo perispiritual do Espírito Jesus. E hoje a gente está na condição de espírito e ele governando o nosso planeta para que a gente possa alcançar as posições evolutivas que ele tem. Não é interessante? Esses ciclos
que a gente faz de evolução, criando famílias, ampliando famílias, e nunca dissociando disso, é uma incógnita ainda. Mas existe uma lógica que os espíritos começam a soltar para a gente. A gente pondera isso porque a Terra está passando de expiação e prova para a regeneração. Nesse período, como bem define as obras de revelação sérias, e vamos falar em primeira linha, a obra da codificação e a obra de Chico Xavier. O que elas mostram é que não há nenhum impacto. Os cataclismos, esses fenômenos da natureza, sempre existiram e continuaram a existir. Não são eles. A revolução é toda moral. Emmanuel, no Consolador, disse que estava chegando o tempo, isso na década de 50, quando esse livro foi formado, ele falou assim, que chegou o tempo da chamada ensimesmação. Muito pouca gente presta atenção nisso. Estava chegando a época da ensimesmação e que isso provocaria uma revolução. Ensimesmação é voltar para dentro. Por que as pessoas estão tentando fugir de si com a droga? Por que as pessoas estão tentando fugir de si, dos seus compromissos com dinheiro, poder, sexo, etc.? Por que as pessoas estão tentando neutralizar a consciência de si próprias? Porque é a tal ensimesmação. Então, o que acontece? Quando a gente estuda a luz do sol, a gente vai ver que ela tem uma natureza eletromagnética peculiar, mas um poder elétrico muito grande. Então, os espíritos têm sinalizado que o sol dissolve miasmas. E ele estabelece uma dinâmica, ele impulsiona, ele vitaliza, para que haja uma dinâmica de vida. É o dia. A energia da Lua é uma luz polarizada. Então, ela é muito magnética. E ela mexe com as marés, com os humores. E ela fecunda as criações mentais. Coisa que o Sol não deixa. Há um equilíbrio. De noite, a gente solta tudo com facilidade. Cria. Sai do corpo, vai para onde quer. O Chico contava disso, que ele foi a Belo Horizonte, na década de 50, e diz ele que era madrugada, o sol não tinha nascido, está começando, ia despontar ainda no horizonte, ele observando Afonso Pena, caminhando, não sei porquê, ele disse que via aqueles espíritos assim, pôr a cabeça do lado de fora do solo, e fugindo, sabendo que o sol já estava raiando, fugindo do sol. O Chico disse isso. Nós sabemos que tem espírito que não suporta experiência à luz do sol, na claridade. São refugiados das sombras, né? Se a gente for pesquisar espécie, tem muitas, né? Na intimidade dos oceanos, tem criaturas da noite. Tem o efeito, né? Da luz material do sol. Mas é curioso que espiritualmente isso também acontece. Fogem da luz, fogem da verdade. E vão tentar se justificar nos seus guetos. As zonas espirituais são sombrias. Isso dá um estudo. De vez em quando eles passam fogo purificador lá, né? Para quê? Para não exceder a criação, a ideoplastia, aquilo que é próprio dos desesperados, dos raivosos, dos atormentados, para não sobrepesar mais o equilíbrio da Terra. Porque isso tem a ver com a Terra, com a vida na crosta, com a vida subcrosta, com a vida nas zonas espirituais próximas da Terra. Nosso lar está próximo da Terra e outras colônias. Então, se a gente for estudar esse assunto, é isso, tem um equilíbrio. Como é que faz? Quando nós trabalhamos novas ideias, diretrizes novas, nós estamos arejando as mentes, libertando de preconceitos, de amarras, de limitações. Há uma dinâmica. A tecnologia ajuda, não da forma ideal. Ela ajuda porque tira as pessoas da preguiça mental, que predominou na Idade Média, muitos anos depois. Então, hoje a gente está começando a ser levado pela onda do progresso material. Ele alavanca, ele tem o seu papel, embora perverso. O capitalismo é perverso, mas ele tem o seu papel. A Terra não estava preparada para viver, como não estamos ainda, para viver
uma harmonia de processos. Isso diz respeito ao processo expiatório dos grupos, às tendências ainda infelizes dominantes dos grupos. Então, o que está acontecendo? Nós estamos sendo bombardeados por todo tipo de proposta. O Honório dizia que em transição não tem lei. Vocês não estão vendo aí? Fala, mas o camarada não segue a lei, o camarada está burlando a lei. Isso para todo lugar. É no trânsito, é na política, é na medicina, é no comércio. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Em transição não tem lei. As pessoas começam a ficar... Parece um caos. Mas por quê? As linhas diretivas da evolução, elas começam a ser tiradas. São nuances da revelação. No livro Brasil do Mundo, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um capítulo que vai falar sobre emancipação, quando vem a instaura a república. Os espíritos dizem assim, até esse momento, o Brasil foi conduzido pelos espíritos. A partir de agora, eles são entregues a eles próprios. Ao que nós estamos fazendo desde a república. Está lá no texto. Por quê? Eles não podem ficar tratando a gente a vida toda como criancinha. Tem gente que pergunta para a gente, que é médico, fala assim, o que os espíritos estão falando sobre esse momento que o Brasil está vivendo? Fala nada, não? Eu falei assim, eles estão serenos, sabendo que cada um está dando aquilo que tem por dentro. E é hora de separar bodes das ovelhas. O momento é de aferição. É de aferição. Se você não soltar, como é que você conhece as pessoas? Que proveito que ela faz de tudo que elas receberam? Que proveito? Então, nós estamos vendo as coisas à exaustão. Mas não é assim que evolui? É. Deus não usa a violência, usa o tempo. Escreveu o irmão X. Usa o tempo. O que eles estão fazendo conosco? Solta as rédeas. Porque existe tempo que precisa ser coordenado. Então vem uma força espiritual e predomina. Agora, o que eles estão fazendo? Vão anotando todo mundo. Está tudo mapeado. Fulano, seu histórico evolutivo tem isso, está agindo dessa forma, está tendo aviso, não está respondendo, ou está tendo aviso, está respondendo, está indo muito bem. É pessoal e intransferível. Está tudo mapeado. Os espíritos estão trabalhando para levantar quem fica e quem não fica. É isso. Quem tem condição, quem não tem condição. O que um elemento vai precisar, o que o outro vai precisar. Tudo. Inventário. Agora, estão anunciando a descida das estrelas. Muitos espíritos. O Emmanuel tem uma página chamada Dupla Renovação no livro Diálogo dos Vivos, que é comentado por Herculano Pires. Nesse capítulo, que se não me engano é de número 20, chamado Dupla Renovação, ele vai falar sobre os últimos 20 anos do século passado. Morte de jovens valorosos, em acidente, em perseguições injustas, pessoas enfermas, doentes, situações horrorosas. E ele vai falar assim, estão todos limpando o grosso do passado, porque eles estão indo para o além, estão se preparando para poder abrir o terceiro milênio. Claramente falou, são eles que vão ser os pilares do terceiro milênio. Aí Kardec fala sobre a nova geração. Não é necessário que a população da Terra seja substituída por outra. Está claro lá. Nós vamos ter os mesmos elementos alterados em seus caracteres morais. A vida na erraticidade, eles fazem o inventário do que fizeram aqui, mudam de conceito, de visão, por isso que existem os cursos na vida espiritual, e olha como isso se multiplicou no tempo. Vocês acham que o Chico Xavier trabalhou aqui à toa? 92 anos, aguentando a gente comer ele todo dia, um pouquinho? E só respondendo com amor, com perdão, com caridade e com a revelação genuína que ele nos trouxe, valorizando Allan Kardec e Jesus. Por que ele fez isso? Ele impregnou. O nosso país, então, ele tem uma história sui generis, por causa dos grandes trabalhadores do Consolador. Talvez o destaque fique com o Chico, mas nós não podemos esquecer um Bezerra, nós não podemos esquecer uma Ivone, nós não podemos esquecer um monte de anônimo que regionalmente foram as estrelas que deixaram o sol brilhar. Ou que ajudaram o sol a brilhar. Né? Astros de menor monta, mas
que fizeram um trabalho magnífico. Então a gente está vendo o quê? Espiritualizou, deixou o recado, tirou as amarras. Naturalmente, os que não têm condição mesmo, impermeáveis, são convidados a partir. Quem que ocupa o lugar? Não só os que têm caracteres mudados, que querem trabalhar pelo progresso, que voltam, mas contribuições pontuais de outros mundos que estão nascendo como missionários. Não tem dúvida disso. Sempre existiram. Eles sempre existiram. Esses espíritos como Gandhi, né? Malcione, que foi anônima, né? Anônima. O Chico gostava de dizer que ora reencarna João, ora Pedro, ora Paulo. A gente não tem notícia desse tanto de reencarnação. Mas precisa ser notável, não é? Não tem anônimo aí que segura o mundo na sua vibração? Então, gente, a transição planetária é uma confluência de duas realidades. Nós temos uma população que está em expiação, que está com dificuldade para fazer a sua transcendência, para realizar essa transcendência, e temos a regeneração chegando com as propostas, com as aberturas, com as quebras dos sistemas, com a saturação dos modelos. Quem aguenta isso? Quando a gente vê um guetozinho de fraternidade, a gente fala assim, nossa, estou refrescando a minha alma. Porque lá fora é uma luta feroz. Então a gente começa a entender que essa transição ela é fruto de uma harmonia evolutiva. Ela não é um salto esquisito, inexplicável, com enxertia de ET, com chip na cabeça do povo. Que bobajada! Se você não suar a camisa, você nunca vai ter. Não se iluda. O Chico falava que a gente deve desconfiar sempre de tudo que é muito fácil. Porque tudo tem um preço. O processo de transição da Terra é o processo de evolução da mentalidade, dos costumes, dos sentimentos. E nós ainda estamos com coisa muito difícil agarrada. A gente está vendo muito ódio, muita coisa esquisita. Mas, olha, na década de 50, o Chico, isso tem uma explicação até, esse agravamento de quadro. Na década de 50, o Divaldo aproveitou isso para pôr no frontispício de um dos seus livros sobre sexo, obsessão, alguma coisa assim. O Chico disse, quem me contou foi o Arnaldo. O Arnaldo era fonte direta do Chico, né? Ele era o dirigente da reunião mediúnica do Chico. Meu filho, um dia Gustosura me contou que viu uma cidade inteira espiritual descendo para a Terra. Era uma cidade do sexo. Só havia desregramento. E esse povo vinha, meu filho, num carnaval daqueles. E o Chico olhou aquilo, orou, pediu a Deus força e falou para o Arnaldo assim, Naldinho, está vindo espíritos, uma cidade inteira, toda ela voltada para o sexo, para os prazeres. Você vai ver surgir na Terra um movimento de irresponsabilidade com sexo, com vícios. Vocês entenderam? Isso foi década de 50. Você vai ver esse povo reencarnar e você vai ver na Terra um movimento de irresponsabilidade com sexo, com vícios, dissolvendo laços de família, questionando tudo isso que tem uma natureza santa. Nós sabemos as revoluções que aconteceram, né? Nós sabemos. É útil? É. Porque não tem que revisar? Se a gente fosse para a homeopatia, numa abordagem homeopática, o terapeuta, o médico ia falar assim, olha, nós vamos ter que fazer uma exoneração desse quadro seu, isso não pode ficar assim, senão você vai permanecer sempre doente, agravando, agravando. Então, você vai aguentar um pouquinho, que nós vamos intensificar os sintomas, mas vai vir para fora. Pode vir como feridas, pode vir como febre, né? Ou agitação psíquica, mas nós vamos monitorando para você dar conta. E vem. Às vezes explode o corpo todo em ferida, porque ele está tirando um quisto, um ponto negro, né? Que a Sheila fala, pontos mortos. Um ponto morto da personalidade. Vem para fora. Aí você drena aquilo. O que está acontecendo com isso? Está drenando. Porque isso não faz parte da Terra, nos guetos, nas zonas espirituais inferiores? Como é que a Terra vai evoluir sem drenar isso? Então esse povo está vindo. Isso é relato da boca do Chico.
confiável, de gente que viveu do lado dele na época. O Divaldo aproveitou isso para justificar um livro que ele psicografou sobre os regramentos aí, né? Sobre inconsciência no comportamento da pessoa, no trato com o outro semelhante, que usa como se fosse objeto e tal. Brincando com o outro como se ele fosse apenas objeto de prazer. Esse é o grande problema. Então a gente começa a perceber que esse movimento está acontecendo em razão do saneamento das zonas inferiores. E esses grupos vêm para a Terra. Então nós temos uma amiga que fala assim, hoje eu não tenho nem medo de ir para um umbral, não, porque os piores estão aqui na Terra. Mas ela não está mentindo, não. Tem muita coisa estranha. Os nossos avós, os nossos pais, né, que têm mais idade, eles olham e falam assim, tudo mudou demais. Meu tempo não era assim, não. As pessoas tinham contenção, né? Mais respeito. Mas, ao mesmo tempo, por que isso está acontecendo? Para sanear. A gente não dá conta dessa ensimesmação que é a descoberta de si mesmo. Por que desamarre não tem lei? Porque se tiver muito contido, com o poder de fora para dentro, a pessoa não se solta. Um dia, conversando com um amigo, para a gente combinar ali, depois para a segunda parte, ele vive muito fora, a gente viveu um pouquinho fora, e a gente falou assim, nossa, é uma beleza a vida na Inglaterra, porque é tudo muito monitorado, seguro. Ele virou e falou assim, Wagner, não tem mérito. As pessoas lá se comportam assim porque estão sendo vigiadas 24 horas. Mérito é ser bom no Brasil. Porque aqui a gente não é vigiado e aqui a gente pode ser o que quer ser, né? E até tem apelo para isso. Porque tem muita gente puxando a corda. Mérito é ser bom e correto aqui. Aí a gente pensou, falou assim, ele tem razão. Mas isso tudo ajuda a gente a entender a lógica do processo da transição, que não é uma coisa mágica. E outra coisa, que todo mundo erra ao abordar a regeneração. O que é regenerar? Kardec deixou com todas as letras, convalescer. Nós vamos cuidar do planeta, cuidar uns dos outros, mudar os sistemas de atendimento da coletividade. A gente vai repensar tudo isso. Quando a canalice ceder, aí nós vamos falar assim, nós vamos estar que nem as mulheres da Alemanha depois da Segunda Guerra. Só sobrou mulher, né? Elas olharam umas para as outras, o jeito é virar homem e reconstruir o país. Por isso que as leis da Alemanha privilegiam tanto a mulher, porque foram elas, as heroínas que reconstruíram o país. Claro, buscaram turcos, né, outras ajudas, mas elas foram as corajosas. A gente nota que elas têm um espírito bem Angela Merkel, né? A lá Angela Merkel, porque tinha que fazer isso, senão não sobrevivia. Então a gente vai ter que fazer isso na regeneração. É convalescência. Não adianta esperar mundo de anjo, não tem disso não. Claro que vai ter fomento para a cultura, para as artes, para as ciências e para a humanidade, né? Que a gente ainda não teve direito aqui. Isso é tema ainda questionado. A gente vê o tanto que as pessoas estão massacrando outras, né? As políticas medíocres. Complexo. Mas a gente entende que o momento é de expurgo. É o momento da grande febre. E isso combina com aquela imagem que Jesus criou no sermão profético, né? A terra é vista como uma mulher nos estertores do parto, né? Sofrendo as dores do parto. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos sofrendo as dores do parto da nova era, que a gente está caminhando para ela. Mas é interno, não é externo. Nada externo. Não adianta. A lei externa não coíbe aquilo que está dentro de você. É preciso desenvolver. É um processo de vivência, de sofrimento. E sofrer aqui não tem um sentido negativo. Sofrer é sentir. Eu sofri o efeito disso na pele. Ou seja, eu vivenciei. É nesse sentido. Nós temos que tirar o enfeite que colocaram nesses termos, para poder entender vicissitude, entender dor evolução, não é? Gente, nós vamos entregar de novo a palavra aqui, porque nós vamos estar na segunda etapa, e com certeza vocês vão querer perguntar, interagir, vai ser um prazer, viu? Eu agradeço muito.